Irmãos, ontem foi dia 4. Aí ela está falando aqui dos eventos. 7 dias, a gente conta, sempre mentalizei assim. Uma semana tem 7 dias. Sábado foi 4. No outro sábado, que dia que é? 11. O que tem? Dia 11? Consagração, né? Não. Aí depois do dia 11, o outro sábado, dia 18. Culto das... Então, 4, 11, 18 e o último, 25. Amém? Tá ligado? Que eu estou querendo. É fácil vocês memorizar. Então, esse mês de outubro, todo sábado, tem algo que vai passar conosco. Vai ter um evento. Então, 4 foi sábado passado, ontem. O próximo sábado, 11, vai ter o que mesmo? Conferência dos jovens. Jovem, chame alguém. Depois, mais 7 dias, no outro sábado, dia 18. Essa aí não pode faltar pipoca, nem arroz doce, nem algodão doce. Tem arroz doce também? Tem arroz doce. Eu gostava tanto de arroz doce, né? Eu era criança, eu gostava de arroz doce. Tudo bem. 11, 18, 25. Francisco. Cine Pipoca. E depois, eu queria falar sobre isso, a importância. Eu li uma reportagem, a Nigéria mataram 500 mil pessoas cristãs. A África está sendo perseguida. Crente está sendo morto. Sabe o que é morrer 500 mil? Igrejas, mais de 200 igrejas queimadas. E as pessoas, depois da morte, depois das igrejas queimadas, elas vão para dentro da igreja sem telhado, sem nada, e louvar a Deus. Coisa assim, é maravilhoso, né? Ver que as pessoas não se prendem com a maldade dos outros. Então, essa conferência que o pastor Robson vai fazer aqui com o irmão lá da IEM, se não me engano, dia 23, não é isso, irmã? Salém, dia 23 de outubro, quinta-feira, tá? A igreja perseguida. O IEM é perto da Nigéria. Gente, 500 mil pessoas estão morrendo na miséria por ser perseguidos. Amém? Venha estar orando, venha participar em todos os eventos da igreja. Fiquemos de pé. Vamos estender nossas mãos para o pregador da noite, que é o jovem João Vitor. A paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Antes de nós entrarmos na palavra, queria aproveitar que todos já estão em pé e convidar a todos a fechar seus olhos por um momento. Queria que você colocasse para Deus agora os desejos do seu coração. Eu senti de cantar uma música. Eu queria que você entrasse comigo nesse momento de reflexão, nesse momento de prostrar o seu coração diante de Deus, se desligar um pouco dos seus problemas e colocar para Deus aquilo que você está precisando. Tudo que eu quero está em Ti. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outra além de Ti. E tudo que eu possa conquistar não se compara à Tua presença, nem ao prazer de Te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de Te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu
quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. E tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. E tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, me prostrar, te sentir, tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor, igreja. Obrigado, Renatinho. Glória a Deus. Amém, irmãos? Estenda suas mãos para mim. Deus, mais uma vez, tenho o privilégio de falar, de trazer aos meus irmãos aquilo que o Senhor já tem ministrado ao meu coração. Pai, que eu seja um instrumento, Pai, da Tua vontade. Que eu seja um instrumento da Tua vontade no nosso meio, para que o Senhor venha ter liberdade em me usar e para que o Senhor venha edificar a Tua igreja. Eu te peço que diminua o meu eu e que Teu Espírito Santo tenha total controle de mim. Deus, usa meus lábios, usa as minhas mãos, usa o meu ser para a Tua obra, para o Teu reino. Faça em mim a Tua vontade. Ser comigo hoje e eternamente, ser com essa igreja hoje e eternamente, e que a Tua palavra, ó Deus, que a Tua palavra nos surpreenda hoje,
nessa noite. Que a tua palavra nos surpreenda. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Irmãos, abram comigo a palavra do Senhor em Romanos 14, versículo 13. Romanos 14, versículo 13. 14, 13. Glória a Deus. Tem alguém animado aí? Amém? Glória a Deus. O Senhor já está sendo real no nosso meio. Sua presença é real em meu viver, no seu viver. E por isso estamos alegres. Amém? Porque nós temos um Redentor, nós temos um Deus, nós temos um Cordeiro que morreu em nosso lugar. E por isso temos todas as razões de estarmos alegres. Amém? Glória a Deus. Eu gosto de falar amém, estou percebendo isso agora. Irmãos, eu vou fazer uma leitura com vocês, dinâmica, eu peço que prestem bem atenção, pois eu vou decorrer alguns versículos, e alguns versículos chaves eu vou pedir para a amada igreja ler comigo no telão, ok? Para nós ganharmos tempos e porque também hoje nós leremos bastante do que nós consideramos ideal aqui para cima, ok? Vamos lá então, versículo 13 diz assim, eu vou ler na minha versão, mas quem quiser pode acompanhar no telão. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor, de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse, é impura. O versículo 15, a igreja. Amém. O 16. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para edificação mútua. O 20, por favor, a igreja. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a... Amém. Só para ver se vocês estão aí. A fé que você tem, guarde-o para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é... 15:1, por favor, acompanhe comigo. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar... Vamos ler todos juntos? O 1, por favor. Ora... O 2, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para... O 2, todos juntos, portanto... O 3, porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos... dos que te insultavam caíram sobre mim. Amém, irmãos? Podemos nos assentar. Obrigado por todos aqueles que me acompanharam em pé.
aqueles que os joelhos estão ruins, a gente entende, fica calmo. Amém? Irmãos, mais uma vez pregando em Romanos, um livro que tem edificado muito a minha fé. Nós falamos um pouco sobre o contexto de Romanos, né? Mas eu queria ressaltar aos irmãos o que estava acontecendo, né? Paulo escreve para um local onde os cristãos estavam sendo arduamente perseguidos, né? Sendo usados, como a gente falou, como entretenimento no Coliseu, para iluminar as cidades, né? Como tochas humanas, uma perseguição ferrenha contra esses cristãos, né? E também contra o povo judeu, né? Porque para quem ainda não está vindo na EBD e não sabe, nós cristãos nós somos descendentes da linhagem judaica, né? A nossa fé, ela não nasce do nada. Nós temos uma raiz no judaísmo que, por reconhecermos em Cristo o nosso Senhor, acabamos nos separando dos judeus, né? Até hoje eles esperam o Messias, que nós já reconhecemos na pessoa de Cristo como sendo, né? Deu para entender até aqui? Amém? E dentro dessa grande perseguição, existiu um dos soberanos lá de Roma, um rei que acabou nessa perseguição ferrenha aos cristãos e aos judeus, banindo o povo judeu de Roma, né? Baniu aquele povo que se considerava judeu de Roma, já com a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Com a igreja cristã já ali vinculada, já ali estabelecida, chegou um rei que expulsa, né? Que expulsa daquele meio todos os judeus. E depois de um período de 5 anos, abre-se de novo aquelas fronteiras, né? E o povo judeu pode regressar a Roma. Chegando lá, o povo que era judeu, mas que tinha se convertido ao cristianismo, olhou para aquela igreja que eles pertenciam há 5 anos atrás e perceberam que agora aquela igreja não tinha mais as características, né, do povo judeu, que era guardar o sábado, não comer comidas impuras. Todo mundo lembra disso? E houve um grande choque de cultura. Houve um grande choque de cultura porque o povo judeu estava acostumado a viver essa legalidade, essa lei mosaica, né, no seu dia a dia. E eles chegaram e encontraram uma igreja que não vivia mais esses princípios, né? E a igreja de Roma começa a viver inúmeras divisões, pois uns diziam que era pecado comer, outros diziam que não era pecado comer, outros falavam que era importante guardar o sábado, outros falavam que o sábado era como qualquer outro dia. E nesse contexto, aonde um gritava A e o outro gritava B, Paulo entra com uma sabedoria vinda de Deus, Paulo entra com uma sabedoria vinda do Espírito Santo, colocando para aqueles homens e mulheres que mais valia a comunhão do que a sua verdade. Isso é uma palavra muito poderosa para aquela época e para nós também. Porque estamos numa época onde o pessoal está gritando altíssimo no nosso meio comunitário. O que eu estou querendo dizer? Que o nosso pessoal, o nosso interior, as nossas crenças, as nossas vidas, tem um poder muito grande nos dias atuais de querer modificar o que é certo para a comunidade. Eu vou colocar num exemplo para deixar um pouco mais claro. Vamos imaginar, eu dei esse exemplo lá na escola bíblica, que nós aqui vivendo, né, sobre uma direção do Espírito Santo, de como devemos agir, de como devemos nos portar, não aceitando a legalidade do pecado, né, dizendo não para aquele homem que diz que não, eu sou pecador e morrerei pecador, mas pregando uma cruz que liberta, uma cruz que renova, uma cruz que transforma. Nós estamos aqui vivendo como uma comunidade,
pregando esse evangelho da transformação do Espírito Santo, e entra uma pessoa no nosso meio e diz: eu acho que vocês devem me aceitar do jeito que eu sou, não importa de onde eu vim, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, os atos que eu cometo, se Deus me ama, ai de vocês se não me amar, né? E essa pessoa, gritando o que está dentro dela, se acha mais certa do que a comunidade que fala em uma só voz, né? Falando: não, nós cremos nisso, nós caminhamos nessa direção. Mas essa pessoa tão cheia de si, com um ego tão inflado, acha que a sua visão de mundo deve estar acima da visão que nós temos como uma unidade. Deu para entender, irmãos? Deu mesmo? Se não, repita, hein? E o que o Paulo está falando aqui? Numa região onde o homem quer falar muito de si mesmo, numa região onde o homem quer viver segundo o que ele acha certo, como ele quer viver a vida, nós temos que lembrar que o nosso Deus já nos deu resposta para conseguir viver com eles que não se curvam à vontade de Deus. E essa resposta que Paulo está nos trazendo aqui é a seguinte: irmãos que são mais fortes, que já entenderam que Deus não condena A, que Deus não condena B, que não condena C. Mesmo nessa sua liberdade que vocês ganharam em Deus, prefiram abrir mão dela para não ferir o mais fraco. E é uma coisa realmente que vai contra a natureza humana, que vai contra o nosso coração, aonde nós gritamos a todo momento que queremos estar certo, que queremos seguir, né, a nossa vontade, o nosso eu. Ninguém entende o mundo como eu entendo. E o nosso ser gritando nessa individualidade, o nosso Deus nos chama aqui em Romanos a viver uma outra realidade, onde o amor que eu tenho pelo meu próximo é mais importante do que a verdade que eu prego para mim mesmo. O amor que eu tenho que ter pelo meu próximo é mais importante do que a sensação de estar certo. O amor que eu tenho pelo meu próximo me direciona a abrir mão de mim mesmo. Isso é uma coisa muito forte de ser pensada, de ser vivida, porque nós estamos aqui a todo momento querendo buscar viver uma vida mais fácil, buscar viver uma vida mais direcionada, não sei, pelos nossos desejos, pelos nossos sonhos. E Paulo está dizendo aqui que a unidade da igreja está em amar ao próximo acima de mim mesmo, né? Ninguém deu um amém, né? Um silêncio. Amar o próximo acima da liberdade que eu tenho em Deus. O exemplo que a palavra está dando, né? O exemplo não, o que eles estavam vivendo aqui é uma coisa que para nós parece ser tão, né? Comer carne de porco, não deixar, ou comer um bife, ou comer uma salada, comer peixe no nosso dia a dia, parece ser uma coisa tão, né? A gente já faz isso tão naturalmente. Mas para eles aqui, irmãos, comer ou não comer essa carne era critério de morte. Para o judeu, comer carne de porco era algo que o tornava impuro, indigno de viver em sociedade. Era como se ele estivesse machucando o próprio Deus. Parece ser bobinho para nós que já vivemos essa realidade, mas o que Paulo está tratando aqui com os romanos é algo profundo, ao ponto do homem se sentir afastado de Deus se comesse essa carne que era considerada impura.
E Paulo diz o seguinte: olha, irmãos, eu já estou convencido por Deus que tudo que Ele fez é perfeito e não existe impureza naquilo que Deus faz, mas por amor àqueles que ainda não têm esse entendimento, eu abro mão dessa liberdade de comer essa comida para que a igreja, para que o corpo de Deus esteja em unidade de pensamento, vivendo sobre uma direção e proclamando a Deus em uma só voz. Dá um amém aí, por favor. Glória a Deus, eu falei para vocês que eu gosto do amém. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que ele encontrou em Cristo liberdade. Paulo era um redentor da lei, fariseu, ele era mestre. O trabalho dele no dia a dia era conservar as leis de Moisés, né, e viver segundo elas. Esse era o trabalho, essa era a vida de Paulo. Quando ele encontra Cristo e a realidade do Evangelho, ele entende que a liberdade que Jesus o dá é maior do que todas as amarras que eles estavam vivendo. E vamos trazer isso para nós. Quando nós encontramos a Cristo, aquilo que parecia ser bom se tornou ruim. Aquilo que parecia nos deixar feliz, nós percebemos que na verdade nos prendia, nos acorrentava. O pecado que parecia ser bom era a razão de eu me sentir mal. Mas quando eu encontro a Cristo, eu encontro uma felicidade tão genuína, eu encontro uma razão de viver tão pura. Eu vivo agora não mais para mim mesmo, mas sim para um reino que é eterno. Eu encontro tanta felicidade em Cristo, que quando eu olho para a minha vida antes dele, no meu caso, quando eu olho para a minha vida antes de entender isso tudo, eu vejo que a felicidade era um disfarce, era uma coisa passageira, mas a felicidade de viver nessa direção de Deus, sabendo que eu estou dedicando a minha vida a algo maior do que a mim mesmo, nossa, irmãos, é o que faz levantar nos dias difíceis, é o que faz a força vir quando estamos fracos, é a alegria no tempo de derrota, porque eu estou vivendo para o meu Deus, e isso é a alegria que excede todo entendimento. E Paulo encontrou essa liberdade, acorrentado, escute bem, acorrentado pelas leis mosaicas, acorrentado não pela lei mosaica sim, mas pela deturpação que o judeu faz dela, acorrentado numa vida de legalidade, onde ele só encontrava Deus se ele fosse perfeito em suas ações, acorrentado numa vida onde a liberdade era um sonho distante. Ele encontra essa liberdade em Cristo. Ele encontra essa liberdade em Cristo. Só para descobrir que é agradável a Deus amar o próximo acima do que ele buscou encontrar. Tem noção disso? Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala: tem noção disso? Nós estamos falando aqui de um homem que encontrou uma realidade onde dizia: o pecado não está nisso, filho, tudo que eu fiz é santo, tenha prazer, desfrute. E ele começa a viver essa realidade de desfrutar aquilo que o mundo, ou que a deturpação do verdadeiro tinha arrancado dele. Mas ele olha para o seu lado e vê, né, homens que ainda olhavam aquilo com olhares horríveis, tenebrosos, e falavam: meu Deus, como assim você come carne de porco? Gente, isso para eles era morte. Como assim você tem a liberdade de comer carne de porco? E Paulo fala: mas eu tenho essa liberdade, mas vale mais, irmãos, para mim abrir mão dela, para que consigamos viver em unidade. Irmãos, o que Paulo está jogando hoje, não, o que Paulo está plantando hoje nos nossos corações, é a necessidade de nós, como igreja, zelarmos pela nossa unidade, abrirmos mão daquilo que nos separa.
E sabe, Aldo, tem coisas tão pequenas que conseguem nos separar. Eu creio nisso, eu não creio nisso. Eu vou por esse lado, eu não vou por esse lado. Eu acho que nós devemos ir por ali, eu acho que não devemos. E aí fica um cabo de guerra de ego, puxando, não é por aqui, não é por lá. É por aqui, não é por lá, não é por aqui. Quase uma dança, né? Por aqui, não, por lá. E Deus está falando, para mim vale mais o coração que entende que a unidade da igreja, que a comunhão do irmão, que o amor ao próximo é mais importante do que a minha verdade, do que o meu entendimento. Isso é libertador, irmãos. Libertador, porque nós estamos aqui numa missão. Os apóstolos não morreram para a igreja parar em Inhaúma. O nosso Jesus abriu o caminho não para nós pararmos na nossa igreja, com um ar que está bem gelado hoje. Não. Jesus morreu para nos dar vida. E Ele nos discipula para nos dar o caminho. E o caminho continua sendo ir pelo mundo, pregando o evangelho, fazendo discípulo, ensinando a boa palavra. Irmãos, não perca o foco da missão. Não desvie os seus olhos para a missão. Porque quando nossos olhos estão nisso, quando o que realmente importa é alcançar essa realidade, onde não é só o São Paulo que o João vai, não um dia da semana, mas quando a minha vida caminha para essa realidade, para quando a minha vida entende que esse é o foco, esse é o tesouro, essa é a graça que eu tenho que buscar todos os dias. Quando o meu coração entende isso, que o que vale a nós como igreja estarmos em unidade, indo pelo mundo e pregando o evangelho, quando o que realmente importa é isso, eu abro mão do que for, da minha visão, do que eu acho certo, tem que ser assim, tem que ser assado, eu abro mão de todas essas coisas que parecem tão pequenas, quando comparadas à realidade do evangelho que nos chama como um corpo, andando junto como uma máquina que não para, gritando nas ruas, gritando nas praças, Jesus salva, liberta, cura, justifica, santifica. Quando isso é o que realmente importa, o ir, quando a missão é o que realmente importa. Irmãos, o nosso ego bate em retirada tão rápido. Não estou falando que é fácil, né? Pastor Robson está aqui, ele tem me ajudado muito nisso, né, pastor? Nas nossas reuniões. Eu me abri aqui um pouco para vocês. Mas, quando nossos olhos, irmãos, estão, fixos nessa missão, é aquilo ali que importa. Meu Deus, é aquilo ali que importa. É aquilo que importa. Estarmos juntos, como igreja, pregando o evangelho, é isso que importa. É isso que importa. É isso que importa. Eu tenho que estar juntos com meus irmãos, pregando o evangelho. É isso que importa. Sabe o que Paulo diz? Você que já entendeu isso, você é forte. Você é forte. Só que tem pessoas do seu lado que ainda são fracas, que falam assim, não, o que importa não é isso não, o que importa é comer carne de porco, comer o peixinho e a picanha do final de semana, é isso que importa, irmão. É isso que importa. Eu estou trazendo para a gente, mas naquela época, gente, comer carne de porco era matar, se afastar do seu Deus, era matar a comunhão, era algo muito sério que Paulo está lidando aqui. E ele fala, irmão, se você já entendeu que tem liberdade em Cristo em comer a carne de porco, amém. Tem gente que ainda não entendeu, amém também.
Mas o que come, come para glorificar a Deus, porque entende que Jesus santifica tudo que faz. E ele come para agradar a Deus. Aquele que não come, também não come para agradar a Deus, porque entende que Jesus pede para não comer e ele agrada a Deus não comendo. Então o que come, come para agradar a Deus. O que não come, não come para agradar a Deus. E ele diz, não percam tempo olhando para essas diferenças de lado, sabe? Na horizontal, problemas que surgem aqui, problemas que surgem lá, não percam tempo com isso, porque se você sente que tem essa liberdade, mas tem irmãos do seu lado que vão ser feridos se você exercer essa liberdade, não faça. Se você entende que não deve comer, né, não coma. Mas que você que entende que tem essa liberdade, mas vai ver seus irmãos feridos, não faça. Mas por que não faça? Porque nós temos uma missão, irmãos. Nós temos um propósito como igreja. Uma unidade que deve ser zelada ao ponto de vencermos os nossos egos, as nossas falas, os nossos íntimos que tentam gritar no meio da comunidade, dizendo, não, fala isso, não deixe, não permita isso. Nós temos que vencer esse íntimo que grita, para entender que a razão de estarmos como igreja, a razão de vencermos a morte, a razão disso tudo, é porque Cristo abriu mão de agradar a si mesmo para levar sobre si os nossos pecados. O maior exemplo continua sendo Jesus. E ele abre mão de si mesmo, daquilo que ia agradar a si, daquilo que ia trazer alegria a ele, continuar no céu com o Pai. Mas a palavra diz aqui, nós acabamos de ler, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos do que te insultavam, igreja, caiu sobre ele. Não estou pregando aqui sobre comer porco ou não comer porco. Estou pregando aqui, irmãos, uma realidade que infelizmente, eu como membro dessa igreja, acabo vendo no nosso meio, acabo às vezes sendo participante dele também, que é pequenas coisas, pequenos egos que gritam, nos distanciando, rompendo a nossa unidade. Nossos corações e mentes deveriam estar queimando em pregar o Evangelho, a ser igreja não só aos domingos, mas todos os dias estar lá, vivendo uma realidade onde pregar a Cristo é a razão de eu ter acordado. Eu vejo que a palavra me leva a viver uma vida assim, mas é tão fácil o inimigo, acho que nem o inimigo nem precisa fazer tanto esforço, é só botar uma inimizade no nosso meio, é só botar visões diferentes no nosso meio, e tudo aquilo que Deus quer fazer parece que perde o valor. Nossos olhos param de estar fixos nessa nossa missão como igreja, comunidade, e começam a se preocupar com as coisas pequenas que vêm nos separar. A igreja está entendendo, amém? As coisas pequenas que querem nos separar estão sendo mais importantes do que a missão. Paulo está dizendo aqui, você tem a liberdade, amém? Mas exercer essa liberdade é mais importante do que a unidade da igreja.
Você tem essa liberdade, amém, glórias a Deus por isso. Mas isso é mais importante do que a unidade da igreja. Paulo está colocando para nós, irmãos, para termos os olhos fixos na missão. Não olhando para quem está fazendo aquilo outro, deixando de fazer, mas focado. A realidade da fé, a realidade da vida com Cristo é renúncia. Renúncia. Às vezes a gente acha que tem que renunciar só ao pecado, né? Não, irmãos. Paulo está dizendo aqui que vale mais renunciar à sua verdade. Sabe, não, eu estou certo. Vale mais renunciar a isso. Para que a igreja continue louvando a Deus em uma só voz e vivendo em um só propósito, do que ser aquele homem pé no chão, sabe, que planta assim, fala, não saio daqui, é isso aí mesmo, e que todo mundo se curve à minha vontade. Paulo está trazendo para nós que viver em unidade é renunciar às nossas liberdades em prol de amar o nosso irmão. Quem acha que ser cristão é fácil, levanta a mão aí. Rapidinho, só para ver uma coisa. Quem acha que ser cristão é difícil, levanta a mão aí, rapidinho. Não é fácil, irmão. Não é fácil. Mas como diz a dona Esther nos cultos das primícias, não é fácil, mas não é impossível. Se Deus nos chama para isso, isso tem que ser uma realidade no nosso coração. A missão queimar tão forte em nós, ser, sabe, eu estou tentando colocar isso em palavras, mas a missão ser realmente aquilo que é o tesouro das nossas vidas, o que nos guia, olhar para a missão e ver que ali está o caminho, a reta, a direção que eu devo seguir, a voz do meu Deus que me chama. Ele não me chama sozinho, Ele não te chama sozinho, Ele te chama em unidade com a igreja do Senhor. E essa unidade, né? Salmos 133, é nessa unidade que o Senhor derrama as suas bênçãos. É nessa unidade que Deus quer trabalhar nas nossas vidas. É nessa unidade que Deus quer direcionar as nossas vidas. É nessa unidade que Deus quer nos usar. Isso tem que ser o importante. Isso que tem que ser o importante. Não você entender que tem uma liberdade em fazer algo e aí, não, eu vou fazer, não se importa. Sabe um exemplo muito bom disso? Tatuagem. Tem pessoas no nosso meio que entendem que tatuagem não é pecado. Tudo bem. Mas preferem usar essa liberdade para fazer a tatuagem e causar um escândalo aqui em pelo menos umas 30 pessoas que eu conheço e falar, não, errados estão eles que não entendem a minha liberdade. Paulo está dizendo que vale mais abrir mão daquilo que você entende como certo para conservar a unidade da igreja que louva a Deus. Bebida. Tem gente que acha que beber não tem problema nenhum.
Problema nenhum, Jesus bebeu, vou beber também. Não estou falando de entornar, tá, irmãos? Amém? Estou falando de uma taça de vinho. Ok. Você tem a liberdade, você entende isso? Tem a liberdade. Mas será que vale mais você exercer essa liberdade de tomar, olhar para o lado e ver várias pessoas escandalizadas falando, lá vai o pastor que bebe, lá vai o músico que entorna. Será que vale mais exercer uma liberdade do que conservar a igreja do Senhor? Será que vale mais, igreja? Nós temos que ter nos nossos corações, a missão queimando ao ponto de nos lembrarmos todos os dias que vale mais sacrificar a nós mesmos, para que a missão continue, para que a missão tenha força, que alcance almas, que vidas sejam transformadas, que nós venhamos sair aqui como um corpo por essas ruas de Inhaúma e que a gente não tenha mais problema com tráfego, com assalto. Ah, João, isso é impossível. Não, não é. Pode ser algo difícil? Com certeza. Mas o poder do Evangelho tem realmente poder de transformar, irmãos. Por isso estamos aqui. Tem poder de transformar. A oração tem poder de transformar. A nossa ida tem poder de transformar. O pregar o Evangelho tem o poder de transformar. Zele por isso. Como a coisa mais preciosa da sua vida. Zele por isso. Acima do que você acha que é certo, acima do que você acha que é liberdade, zele pelo corpo de Cristo que você faz parte. E pregue o Evangelho, irmão. Dentro e fora de tempo. O Senhor nos chama para essa responsabilidade. O Senhor quer essa unidade. Nós vamos celebrar a Santa Ceia. O Senhor quer isso de nós. Unidade. Propósito. Andando por um mesmo propósito, cantando uma mesma canção. Amém, irmãos? Então, aplauda o Senhor. O mais forte que você puder. Dê um abraço no seu irmão aí que está do seu lado. E fala assim para ele. Fala mesmo, eu queria ouvir toda a igreja falando. Vamos juntos. E é isso mesmo, ir juntos. Amém? Se ninguém subir, eu vou continuar, hein? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, brincadeira. Eu me fiz perda para que Cristo fosse lucro. Irmãos, a mensagem é abrir mão, né, bonitão? A esposa dele acha aquele bonito, eu não acho não. Cadê o pastor Robson? Eu não sei, Robson, eu não sei você, mas eu acho o meu filho mais bonito que ele. O quê? O filho do senhor mais bonito. Ele está dormindo ainda. Irmãos, nós vamos participar da Santa Ceia. É um momento muito sério. Aqui está a prova de tudo. Jesus, que era rei dos reis. Pode pegar o microfone aí? Eu queria ouvir vocês aí. Oi. Há muito tempo eu falo assim, eu queria ter um filho que nem o Robson. Tu viu que tem uns 15 anos que ele usa brilhantina no cabelo? É gel. É gel? É gel. Cadê a esposa dele? Jaqueline. A Jaque. A Jaque é um anjo, esse homem, cara. Verdade. Tá levando lanchinho para ele lá em cima no gabinete. Que Deus abençoe e conserve esse. Eu estava falando então sobre Jesus. Ele foi rei, era rei, Senhor dos senhores. Eu gosto muito da palavra em inglês que é Lord of Lords, Senhor dos senhores. King of Kings, que é rei dos reis. Ele fez tudo isso, se humilhou em prol de cada um de nós. Ele poderia, eu vou fazer isso? Às vezes você se doa, se diminui para que Cristo cresça. Você entendeu a diferença? Será que você está pronto em perder para ganhar?
Pastor Washington, nós vamos participar da ceia. Pode servir a ceia enquanto... Eu queria que cantasse aquela música de manhã. Vocês vão cantar também junto com a gente, tá? Daquele cantor, como é o nome do cantor mesmo? Não. Daquele cantor que você é só lá comigo. Geraldo, não sei o que lá. Não, ela vai botar o... Como é que é? Mas o nome dele. Vocês botaram aí de manhã, gente. Põe a letra, por favor, que a gente vai cantar. Então, pastor, Santa Ceia, o que te lembra? O que você pode passar para nós aqui, depois do pastor Robson? Se tratando da palavra que o diácono João Vitor trouxe, uma das coisas que pode passar é tão valioso e ver na pessoa de Jesus é que ele se desvaziou. Nós precisamos nos desvaziar de si mesmo, de nós mesmos. De qual forma? Lendo a palavra de Deus. Esta palavra, ela nos faz a cada dia a desvaziar de si mesmo. Quando a gente entende isso, diácono João Vitor, aí entra realmente a unidade. Porque não tem mais vaidade, porque não vai ter mais aquele orgulho próprio, porque eu começo a entender, e a própria pessoa do Espírito Santo que está dentro de mim, ela começa a ministrar, dizendo assim, olha, não faça dessa forma, não faça desse jeito. E quando eu passo a fazer, bispo, o Espírito Santo me fala assim, pede perdão ao seu irmão, porque nós somos irmãos em Cristo, precisamos dar mão e caminhar 1, 2, 3, 4 milhas, se for necessário. É tão lindo, né, a mensagem de Cristo. Ele foi rei, mas não agiu como rei. Ele se humilhou para que o Pai o levantasse. O mal da gente é não querer se diminuir. Mas o apóstolo São Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, ele vai falar assim, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão do Senhor, para que o Senhor no tempo oportuno vos exalte. Você humilha-se diante do Senhor, Ele te exalta. Você é soberbo, Ele abate. Quando você pensa para você, Deus não abençoa. Mas quando você pensa para o bem comum, né, Robson? Fala aí, Robson. Amém. Ceia do Senhor, né, amados? Muitas pessoas acham que foi os romanos, foram os saduceus, foram os fariseus, os sacerdotes que pegaram Cristo. Mas não foi isso. Foi ele que quis. Ele que se entregou. Ele falou, opa, eu vou me entregar. Não são vocês que estão me pegando. Porque quem me matou não foram vocês. Quem me matou foi meu pai, como diz Isaías. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Né? Para mim é motivo de honra. Aumenta aí o som. Obrigado, Tiago. Vamos ouvir essa música. Quem quiser participar da ceia, é só levantar a mão. E o obreiro. Pastor Abel estava aí, eu nem vi o Pastor Abel. Mas Deus sabe. Olha que letra, gente. Passa a letra, preste bem atenção. Eu merecia morrer. Você merecia morrer. Mas ele fez o quê? Uma promessa. Uma promessa para você e para mim. Aumenta, Maia. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amor. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer. Canta, igreja. Mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Pega a letra aí. Eu já
Tom. Porque me escolheu, mas se uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que você tem, Ele te deu, hein? Eu não sei o que Ele viu, Em mim. Vocal, pode cantar? não entendo por que Ele amou. eu não sou Sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande. Eu sou falho, Ele é Fiel. o que eu deveria morrer. Mas Ele me prometeu o quê, igreja? Mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, Falta água ou vinho? eu jamais saberei. Porque me escolheu. Mas se uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais Saberei. porque me escolheu. Mas se uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Amém, queridos? Levante o pão para o alto. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24, vai dizer assim: E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, Jesus disse: Esse é meu corpo, que foi partido, mutilado por vós. Que isso fica em memória até a minha volta. Comei todos em nome de Jesus. Mastigue bem. Eu me lembro sempre das pisaduras nós fomos sarados. Isaías diz que pela pisadura dele, pelo martírio dele, nós fomos sarados. Que haja cura na tua alma, que haja cura no teu espírito, que haja cura no teu corpo. E Jesus tem esse poder, Ele morreu por isso. E nós reivindicamos tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Naquela cruz é direito seu, herança sua. Não abra mão da obra redentora da cruz do Calvário. Pastor Robson. Sim, Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado, Jesus. Que tu se entregaste, meu Pai, porque o Senhor quis, meu Pai. Porque o Senhor nos ama, meu Pai. Sim. E nós queremos te agradecer, meu Pai, porque não temos, meu Pai, adjetivos, Senhor, palavra dentro do vocabulário, meu Pai, expressar, meu Pai, esse amor, meu Pai. Sim, Jesus. Mas nós estamos aqui, meu Pai, porque nós estamos, meu Pai, nos lembrando, meu Pai, não só da morte, Senhor, mas da ressurreição. É da mesmo modo, depois de cear,
pegou também o cálice, dizendo: esse é o cálice, é a nova aliança lá no meu sangue. Façam isso todas as vezes que os beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, igreja? Bebam todos. Não, calma aí, calma um minutinho, só um minutinho. Toque esse cálice. Dê uma palavra, pastor Robson, que Deus te abençoe. Teu ministério, tua vida, tua família. Em nome de Jesus. Daquilo que o homem não pode te dar, o Espírito Santo pode te abençoar e te dar. Obrigado, eu recebo. Continue, pastor, então. Em tua memória. Amém. Tua memória, porque todas as vezes que comerem e beberem do pão, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Amém? Bebam todos. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Teu sangue leva-me até além. O sangue de Jesus te leva além. Amém, igreja? Eu vou te dar a bênção final. Cadê o pastor Abel? Pastor Abel, por gentileza, dá a bênção final e a gente vai sair daqui cantando Teu sangue leva-me além. Vamos lá? Coloque a mão sobre o seu coração. Vai, pastor Abel. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus sobre ti levante teu rosto, resplandeça o rosto sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém? Amém. Vamos lá com muita alegria. Cante uma vez e saia louvando o Senhor.